Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NFL. Na primeira parte do programa eu vou receber o meu amigo Felipe Lawrence, jornalista, já está aqui. Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico, comanda o perfil O Quarterback. Falaremos sobre as últimas notícias da liga, contratação de treinadores, tretas grandes que surgiram nas últimas horas, não que surgiram nas últimas horas, mas que foram escancaradas nas últimas horas. Vamos seguir aqui no nosso podcast de meio de semana. Eu venho fazendo a cada episódio alguns dos prêmios individuais. Hoje faremos 3. Daremos nossos votos para jogador de ataque, jogador de defesa e melhor retorno, Comeback Player of the Year. E na segunda parte do programa, uma entrevista exclusiva com Lucas Carneiro, kicker, filho de brasileiro, tem nacionalidade brasileira, então é brasileiro também, da Universidade de Ole Miss. Ganhou o jogo para Ole Miss nas quartas de final do futebol americano universitário. Eu legendei a entrevista em inglês, ele entende relativamente bem português, fala muito pouco, não o suficiente para uma entrevista, um podcast de 20 minutos e tal. Então, a entrevista foi conduzida em inglês, ela está legendada, você que entende inglês, você vai poder escutar. Se você quer ver com legendas, vai ter no YouTube, até no Spotify hoje em dia você pode ver em vídeo também. Conversa bem legal com o Lucas Carneiro, que pode ser um novo representante nosso, né? Por parte de pai, pelo menos o pai dele, nascido no Brasil, na NFL. Mas antes, vamos começar falando sobre as últimas da liga. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Já jogo para você a palavra falando de uma contratação que aconteceu nos últimos dias. O Jeff Hafley é o novo head coach do Miami Dolphins. Ele que na última temporada comandou o ataque do Green Bay Packers, nas últimas 2 temporadas, na verdade. É um cara que tem experiência no cargo de head coach. Ele foi head coach da Universidade de Boston College. Futebol americano universitário não é uma das maiores universidades dos Estados Unidos, mas é uma universidade, assim, mediana, diria, né? De primeira divisão ali, honesta. Produziu, por exemplo, eu lembro de cabeça o Luke Kuechly. Matt Ryan também. Qual? Matt Ryan, é verdade. Matt Ryan, então uma universidade que é uma universidade relevante, não é como se ele tivesse treinado, sei lá, uma faculdade de terceira divisão do college football. Ele foi pra NFL porque ele tinha esse sonho de seguir na NFL. Primeiro ele deu o primeiro passe indo como coordenador defensivo. É o novo comandante do Miami Dolphins. Felipe, o que você achou dessa contratação? Com a ressalva, tudo que a gente falar aqui, pense a seguinte ressalva, você ouvinte, você espectador. Prever sucesso de contratação de treinador é o mais difícil que tem na cobertura da NFL. É basicamente uma loteria. Dito isso, feita essa ressalva, o que você achou dessa contratação? era uma contratação que já estava meio dada, né? Quando o John Eric Sullivan foi contratado como general manager do Dolphins, que veio do próprio Packers, né? Então, no momento que ele foi contratado, todo mundo meio que já dava como garantia que seria o Jeff Hafley, né? Porque é um cara que foi para a NFL para ser técnico principal na NFL, ele passou esse, entre aspas, período de estágio no Green Bay Packers como coordenador defensivo, fez um bom trabalho, eu acho que ele fez um bom trabalho, ele conseguiu revitalizar aquela defesa, né, do Packers, que antes dele tinha o Joe Barry, que era uma defesa que tinha muitos problemas, né, era uma defesa muito criticada pelos torcedores. Ele conseguiu revitalizar essa defesa, fez um bom trabalho, acho que merece essa chance como técnico, e é mais um técnico que vem nessa esteira de contratações que a gente está vendo nesse começo de dança de cadeiras, que são técnicos com experiência no cargo de técnico. A gente está vendo, a gente já sabia que era uma janela com poucos nomes, como posso dizer, brilhantes, né, de coordenador para virar técnico principal. Então, nesse começo, parece que os times estão meio que apostando em caras que já têm esse pedigree de técnico, né? A gente, o próprio John Harbaugh, a gente viu o Kevin Stefanski, agora o Jeff Hafley, técnicos que têm experiência nessa cadeira principal. Então, é uma contratação interessante. Acho que ele tem estofo para ser técnico principal na NFL, mas é o que você disse, garantir sucesso, né, de técnico principal na NFL é muito complicado, porque é uma miríade de fatores. Eu lembro perfeitamente que a gente vinha falando da contratação do Brian Daboll pelo Giants, achando que ia ser um grande técnico, e deu no que deu. Então, assim,
vale a aposta. Acho que entre os coordenadores que poderiam virar técnico nessa janela, acho que o Heffler era o nome que tem mais experiência. Então, se os times estão tentando fazer mitigação de risco pela experiência, né, contratar coordenador com experiência, acho que é uma aposta válida. Brian Daboll, por um breve ano, a gente achou que ia funcionar, né? Foi muito bom aquele ano. Eu acho que esse ano tem uma particularidade, Felipe, que eu concordo com você, eu já tenho falado isso muito aqui no podcast, né? Que não é um ano, não tem Ben Johnson, não tem Mike Vrabel, né? Não tem esses caras. Mas eu acho que com o cargo dos Ravens, dos Steelers e do Buffalo Bills abrindo, eu acho que meio que... E você teve no total 10 cargos abertos, né? Que deve ser um recorde, imagino que seja um recorde, né? Pelo menos. Igualou o recorde. Igualou o recorde de 2022 e uns 4 anos antes, se não me engano. Eu sinto que se formou tiers de cargos, né? Tipo, Steelers, Ravens e Bills. E você tem os outros cargos, né? E o pessoal de baixo ali meio que correndo com as contratações, né? Porque, por exemplo, Robert Saleh nos Titans não era um dos principais nomes. Jeff Heffler também acho que a forma como o ano dos Packers terminou talvez tirou um pouquinho ali também do ânimo quanto à contratação dele, né? Então, meio que o pessoal tá competindo por candidatos diferentes, né? E aí eu olho pro que o New York Giants fez, pro que o Atlanta Falcons fez de contratar logo o Kevin Stefanski e o John Harbaugh. O John Harbaugh foi contratado antes do cargo dos Bills abrir. Eu acho que o Kevin Stefanski também foi contratado antes do cargo dos Bills abrir. Foi no mesmo dia. Então... Acho que foi domingo, se não me engano, foi domingo à noite que o Stefanski foi contratado. Verdade. E assim, não que o John Harbaugh... Eu acho que seria bem awkward, bem estranho o John Harbaugh do Buffalo Bills, né? Mas era... Você tem um cargo aberto com o Josh Allen, se torna um cargo muito atrativo, e o John Harbaugh era o principal cargo, né? Sobre o Jeff Heffley, de novo, feita a ressalva, eu não sou tão fã assim do trabalho dele no Green Bay Packers. Eu acho que em 2024 a defesa deu um grande salto, mas muito por conta da ruindade, acho que do antecessor dele, né? Que a torcida dos Packers já odiava com... Assim, o cara que ficou muito mais tempo no cargo do que deveria. Segundo ano, teve momentos bons que eu acho que muito mais... Pô, você trouxe, sei lá, um dos 3 melhores defensores da NFL, e aí ele se machucou e a defesa caiu de nível. Então eu não sei, eu não era tão fã do Jeff Heffley. O cargo do Miami Dolphins não era dos mais atrativos, então eu acho que pros Dolphins faz sentido você garantir o cara logo. Só que é aquilo, né? Eu acho que, por que é tão aleatório assim? Porque quando um cara é contratado, maioria dos casos, 80% dos casos, o cara era coordenador na NFL. Coordenador de ataque, coordenador de defesa, raríssimas exceções, coordenador de special teams. Então a gente tem como avaliar o que o cara fez comandando um ataque ou comandando uma defesa. Mas aí você pega a pirâmide das funções do head coach, é a ponta do iceberg. A maior parte do que um head coach faz e que faz um head coach ter sucesso na NFL, a gente não vê. A gente vê o desempenho do time, mas a gente não sabe se no dia a dia o cara é um cara que instrui bem a comissão técnica, é um cara que monta bem a comissão técnica, é um cara que faz todo o trabalho ali por trás dos bastidores. Então é isso, a gente tá falando aqui do trabalho do Jeff Heffley como coordenador defensivo dos Packers, mas o ideal agora é que ele não seja mais o cara vai ter todos os detalhes da defesa, ele vai ter que delegar esse trabalho, né? Então tem toda uma outra parte do trabalho de head coach que a gente não tem como saber, a gente de fora não tem como saber, e os próprios times não tem como saber, porque se tivessem como saber, você não tinha 10 caras demitidos nas últimas 2 semanas. Eu tava vendo ontem uma entrevista com o Tom Coughlin, ex-técnico do Giants, que o próprio Giants colocou no seu site oficial, que ele que fez a ponte entre o Giants e o John Harbaugh, né? Mas... Gold demais, né? Porra, gold demais, então, né? Porra. Mas, assim, aí uma hora eu pergunto ao escritor o que faz um bom técnico, né, na NFL? Pergunta para o Tom Coughlin. Ele falou, um bom técnico ele tem que montar uma visão para a equipe, você tem que contratar bons coordenadores que executem essa visão. Porque ele falou, o trabalho técnico não é executar a visão, é montar a visão. E você tem que ter um norte e você tem que delegar para os coordenadores executar essa visão.
Então, eu acho que é muito difícil você avaliar um trabalho de um técnico, porque um técnico novo, né, que você contratar, porque você não sabe como que ele vai agir no cargo. Um cara que ser bom coordenador ou mau coordenador não é indicativo certo que ele vai ser um bom técnico ou um mau técnico. Isso não existe, você não tem como fazer esse tipo de avaliação. A grande questão é como que ele como técnico principal, vai se portar agora em termos do que ele vai fazer. Ele vai ser muito mais, vai ser mão na massa, né? Ele vai chamar a defesa, ele vai contratar um coordenador que execute a defesa dele, como que a contratação de técnico ofensivo acaba se tornando muito mais importante agora no Dolphins, porque ele não é um cara que tem essa estística ofensiva. Então, ele precisa contratar alguém que tem estofo para ser coordenador e para implementar uma filosofia ofensiva que não é a dele, né? Imagino que vai ser um ataque muito parecido com o que é o Packers. Não acho que não vai fugir muito do que é feito com o Matt LaFleur lá, mas ele precisa contratar um nome que consiga avançar nessa filosofia no que ele pensa de ataque, né? Mas acho que a grande questão é os técnicos eles precisam ter uma visão clara do que é o time, do que precisa ser feito. Se ele vai comandar o ataque ou a defesa é um outro ponto, mas ele precisa ter uma visão clara. Os técnicos novos eles precisam ter uma visão nova, precisam ter uma visão clara do que precisa ser feito para o time passar de nível. E a execução dessa visão é o grande problema, onde muitos desses técnicos eles acabam batendo no muro, né? Tem uma limitação de você contratar um cara defensivo, né? Porque eu sinto que, em geral, ele tem um teto menor. Claro, em geral, né? Não todos, porque você tem o Mike McDonald, por exemplo, com o Seahawks, que foi um baita acerto. Mas, eventualmente, ele vai perder o Clint Kubiak, né? O coordenador ofensivo. E aí? Quem vai ser o próximo cara? Porque quando você tem, assim, a defesa ganha campeonatos, soa muito legal. Hoje em dia, o sucesso do time, eu acho que depende mais do desempenho do ataque, né? Até pela forma como as regras evoluíram nos últimos anos e tal, favorecendo mais o ataque. Beleza, essa é discussão pra outra hora. Então você é um baita coordenador defensivo, você se torna head coach. E aí é como o Felipe falou, depende muito quem que você vai contratar como seu coordenador ofensivo. E se você acertar, você, acertou 10 de 10, o melhor cara possível. O cara vai ser contratado como head coach no próximo ciclo, né? Então, no melhor das hipóteses, você vai achar um cara excepcional que vai ficar 2 anos comandando o seu ataque e vai ser contratado por outro cara. E aí você vai ter que encontrar o outro cara. Por isso que eu acho que contratar um cara de ataque seria a minha opção, sempre. Mas se você acredita, você acredita, né? O Seahawks não tá nem um pouco arrependido do Mike McDonald, né? E o Mike Tomlin ficou 200 anos dos Steelers, era um coordenador defensivo e tal. Mas eu acho que tem um upside maior contratar um cara de ataque, né? O próximo cara que a gente vai falar agora também é um cara de defesa, é o Robert Saleh. Ele é o novo head coach do Tennessee Titans, acertou com a equipe, ele que era coordenador defensivo dos 49ers, foi pro New York Jets, foi demitido após 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Volta pro 49ers. Eu acho que ele faz um trabalho bom, considerando todos os problemas que a equipe teve de lesões e tudo mais. E recebe a segunda oportunidade. Felipe, se você me fala 2 meses atrás que o Robert Saleh receberia já uma nova oportunidade como head coach, eu ficaria surpreso. Vendo o cenário, vendo a quantidade de cargo aberto, faz mais sentido ele ter essa segunda oportunidade. Mas ainda assim, eu acho que tem justificativas plausíveis pro fracasso dele no New York Jets. Todo o circo com Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers rompe o ligamento, com 4 snaps e tal. Jets é uma franquia que tem uma administração difícil e tudo mais. Tudo isso é plausível. Dito isso, eu, mesmo tendo essas explicações plausíveis, eu fico surpreso dele já receber a segunda oportunidade como head coach. Eu acho que muito aqui da aposta meio que aconteceu com o Mike Vrabel, né? O Titans poderia ter contratado o Mike Vrabel. A gente brincando nesse sentido, né? Porque, mas assim, meio que é uma aposta no que aconteceu com o Mike Vrabel no Patriots. Um cara que foi demitido, né? Um cara que ficou 1 ano. No caso do Vrabel, ele ficou 1 ano como assistente, né? Não foi coordenador defensivo do Browns. Ele ficou como consultor, né? Mas ele teve muito mais sucesso com os Titans do que o Robert Saleh com os Jets também, né? Não, sim, logicamente. Levou o Titans até a final de conferência e tudo mais. Mas eu acho que muito parte dessa aposta que o cara ele não tem uma passagem boa como técnico na primeira vez,
fica um ano refletindo no que fez errado e consegue uma segunda chance e vamos ver se ele implementa mudanças do que foi feito anteriormente, né? E pelo que parece, essa contratação do Titans, eles gostaram muito da entrevista com o Robert Saleh, porque ele foi entrevistado e na madrugada o contrataram, né? E você tinha um processo ainda, porque o Matt Nagy tinha sido entrevistado um dia antes ou no mesmo dia, e aí passou o Robert Saleh e contratou, e ele foi contratado imediatamente. Então, assim, vendeu muito bem o peixe. Eles entrevistaram o Robert Saleh, aí entrevistaram o Matt Nagy, aí, pô, a gente precisa do Robert Saleh, estamos desesperados aqui, vamos, tem que contratar esse cara. O que isso diz sobre o Matt Nagy? Não, são duas opções que não passam, assim, sinceramente, não passa confiança nenhuma, né? Mas eu acho que o Robert Saleh tem toda essa questão que você falou do Jets, que é uma bagunça, né? Ele passou, assim, de começo, toda a passagem dele foi comprometida porque o Aaron Rodgers se machucou no primeiro drive dele Sim. como técnico, né? Então, assim, acho que aí já compromete muito, mas além do Jets ser uma bagunça completa, né? Todo mundo é notório isso. Então, acho que ele, assim, mais do que o Jeff Hafley no Dolphins, acho que a contratação de coordenador ofensivo aqui no Titans é muito importante, porque você tem o Ken Ward, que foi a primeira escolha do draft no ano passado. Você precisa realmente ter um nome que tem estofo para desenvolvê-lo como quarterback na NFL. Eu acho que aí é onde vai viver ou morrer essa passagem do Robert Saleh pelo Titans. Então, acho que você precisa ter um nome de experiência, você precisa ter realmente um nome que consiga avançar no desenvolvimento do Ken Ward, até porque o Robert Saleh já disse, aliás, não sei se ele disse ele ou se é notícia, que ele que vai chamar a defesa no Titans, né? E acho que ele chamando defesa, a gente sabe que é um cara que tem qualidade. A gente viu o que ele fez no 49ers agora no ano passado com um pessoal muito reduzido, né? Muitas lesões, ele mesmo assim ele conseguiu segurar a equipe até a semifinal de conferência. Então acho que é um nome que merecia essa segunda chance. Acho que é um cara que tem respeito de elenco, um cara que consegue ter respeito, né, de comissão técnica, mas vai viver ou morrer pela decisão de quem que for o coordenador ofensivo dele. Só uma correção, né? Ele teve os anos do Zach Wilson, né? Antes do Aaron Rodgers, né? Não foi o primeiro ano dele como head coach, né? E foi uma tentativa ali, porque o Zach Wilson foi um baita de um fracasso. Mas com a ida do Robert Saleh para o New York Jets, a gente reacende uma das grandes tretas da última temporada, né? Que acho que por ter envolvido, assim, acho que já passou muito tempo, né? Foi mais no início da temporada, né? Mas o Tennessee Titans na AFC Sul, mesma divisão do Jacksonville Jaguars, que é treinado pelo Liam Cohen. E o Liam Cohen e o Robert Saleh têm uma grande treta, né? Na semana que o 49ers ia enfrentar o Jacksonville Jaguars nessa semana, o Robert Saleh... Eu tinha separado aqui as aspas dele, tenho as aspas dele aqui. Ele disse que os caras, assim, o pessoal do Liam Cohen e tal, o pessoal que vem da coaching tree, passou por Minnesota, não sei o que, chama McVay, eles têm um sistema muito bom de roubar legalmente os sinais das defesas adversárias, né? Roubar legalmente eu acho que é meio... sim, um contradiz o outro, né? Roubar legalmente, né? Mas aí ele falou assim, não, e aí a gente aqui no 49ers, a gente tem que estar pronto pra isso e tal, não sei o quê. Ele disse que quis dizer que era um elogio, né? Que o Jacksonville Jaguars identificava muito bem as defesas e o que os sinais que os treinadores faziam pra defesa e tal. O Liam Cohen não gostou nem um pouco. E eu tenho aqui, eu separei o vídeo da treta que teve entre os dois depois daquele jogo. Eu não lembro o resultado agora do jogo. O mais importante eu não lembro. Caralho, deixa eu ver aqui quem ganhou. Eu acho que foi o Jaguars que ganhou, não foi? Que ele saiu inclusive, falando um monte pro Robert Saleh depois. 26-21. Achei aqui, 26-21. Mas fala agora que eu roubo sinais. Foi assim, foi feio. Eu tenho o vídeo aqui da treta e eu vou colocar pro pessoal que tá assistindo. Acho que não vai dar pra escutar muito bem, mas eu tenho aqui os relatos do que foi dito. Então vamos assistir aqui. Calma aí que eu botei o errado. Botei a tela
que eu tava com as aspas do Robert Saleh. Agora sim vai ser a certa. Vamos lá, vocês estão vendo aqui, depois do jogo, o pessoal se cumprimentando e tal, não sei o que, é nóis e tal. E aí começa a treta. Os jogadores entram no meio ali pra separar. O Robert Saleh chega ali tentando intimidar. O Liam Cohen começa a andar indo embora. O pessoal do 49ers, o próprio 49ers ali, começa a separar. O Liam Cohen vai embora. Eu tenho aqui o que foi dito na segunda imprensa de Jacksonville. É um repórter de Jacksonville, se eu não me engano. Liam Cohen disse: tira meu nome da sua boca. Tira o seu nome da minha fucking mouth, né? Tira da porra da sua boca. O que o Liam Cohen disse. O Robert Saleh disse: eu estava tentando elogiar sua bunda. Não, your ass em inglês tem outro. Tava tentando te elogiar. É outro uso da palavra. Eu vou fuder o seu mundo. Você não quer fuder comigo. Eu vou fuder e terminar com a fudida da sua vida. Aqui é uma tradução literal do que o Robert Saleh disse, né? O Robert Saleh, que é um cara grande, é um cara forte. Acho que seria uma das primeiras escolhas ali no famoso draft do Battle Royale entre todos os 32 técnicos da NFL. Eu continuo com Dan Campbell, mas acho que o Robert Saleh estaria ali no topo. E agora os dois caras estão na mesma divisão, Felipe. Então, pra gente aqui é excepcional. Não, se eles levarem essa treta pra essa temporada, né, pra levar num nível a mais de rivalidade dentro da AFC South, vai ser espetacular, né? Vai ser muito divertido, porque o Robert Saleh, ele obviamente não falou isso pra elogiar o Liam Cohen e nem o Jaguars, né? Tipo, ele meteu o louco, né? Tipo, falando isso daí, mas assim, tentando apaziguar a situação, mas foi uma acusação assim, eu não sei se é grave, mas enfim, porque não tem roubo de sinal, não é problema, não é problema na NFL e nem mais no universitário, mas você não tem problema roubar sinal do adversário, porque nessa queda a comunicação é feita sob rádio, então assim, você não tem... O ruim seria assim, o proibido seria assim, interceptar o sinal do rádio do adversário. Aí sim seria legal, mas roubar sinal isso não existe. Felipe, você trabalhou por um acaso no staff da Universidade de Michigan alguns anos atrás? Então. Trabalhou no Patriots. Esse é o problema. Trabalhou no Patriots no início dos anos 2000, algo do tipo. Mas vamos seguir aqui. Agora, contratações de coordenadores. A gente teve o Los Angeles Chargers contratando o Mike McDaniel, ex-head coach do Miami Dolphins. Ele é o novo coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers. E assim, eu sou fã do Mike McDaniel, sou fã do Justin Herbert. Não sou assessor de imprensa de nenhum dos dois. Porque a quantidade de mensagem que eu recebi, o Mike McDaniel com o Justin Herbert agora, hein? Vai ter desculpa agora, não sei o que e tal. Eu recebi um monte de mensagem. Eu achei que o Greg Roman fez um péssimo trabalho nessa temporada, mesmo com as ressalvas da linha ofensiva. Eu amo essa contratação e fico surpreso, Felipe, porque eu achei que o Mike McDaniel ia ter uma outra oportunidade como head coach pela aquela coisa que a gente falou dos muitos cargos abertos. E assim, ele recusou uma segunda entrevista com o Cleveland Browns, que tava cotando ele para head coach, e ele fecha com o Los Angeles Chargers. Eu fico surpreso dele. Ele tava recebendo vários interesses de times para head coach e para coordenador ofensivo, mais ainda, e ele acaba acertando com os Chargers, enquanto ainda tem um monte de cargo aberto. Me surpreendeu essa decisão do Mike McDaniel. Acho que uma parte que eu tava lendo a respeito é que ele queria voltar para Costa Oeste, queria voltar para Califórnia, porque parece que a família dele continuou na Califórnia nesse tempo todo dele no Dolphins. Acho que isso pesou bastante. Acho que 2 também foi uma decisão estratégica, porque sim, eu acho que ele teria espaço como técnico principal imediatamente agora nesse ano, né, depois de ser demitido pelo Dolphins, mas eu acho que ele fez uma escolha estratégica aqui de tentar, se eu conseguir fazer um bom trabalho com o Justin Herbert, pode ser que apareça uma vaga melhor no ano que vem ou daqui 2 anos, né? Acho que ele está apostando muito nisso, e de trabalhar não só com o Justin Herbert, mas trabalhar com o Jim Harbaugh também, que é um técnico ofensivo, né? Ele foi quarterback na NFL, é um cara que tem essa estirpe ofensiva, então acho que ele pesou esses 2 fatores. Acho que ele tá bancando que ele vai fazer um bom trabalho lá no Chargers, né? Vai repetir mais ou menos o que ele fez na época que ele estava no San Francisco 49ers, e acho que
e aqui com mais liberdade. Acho que é um cara que tem um quarterback realmente de elite, de prateleira de cima, tem um ataque que tem boas armas, né? Acho que a linha ofensiva é impossível ser pior do que foi nessa última temporada. Ela só vai para cima, principalmente com a volta do Joe Alt saudável. Então eu acho que ele está apostando que ele consegue cargos melhores nos próximos anos, esperando que abra novas janelas de contratação mais interessantes do que tinha desse ano, porque pelo que o que dava indicação é que o Browns era o principal interessado nele, né? Então acho que como técnico principal, tanto que marcou a segunda entrevista presencial com ele, mas acho que ele tendo agora essa oportunidade de voltar como coordenador, fazendo um bom trabalho com o Justin Herbert no Chargers, pode abrir mais janelas para ele nos próximos anos. Eu gosto muito dessa contratação. A gente, nos melhores momentos ele conseguiu manufaturar ali na força um ataque de passes longos com Tua, né? Claro que tinha o Tyreek Hill. E agora você tem o Justin Herbert, né? Que tá num outro espectro em termos de ferramentas físicas e tudo mais, né? Então eu acho que ele tem tudo pra tirar o melhor futebol americano do Justin Herbert, mas passa muito também pelo retorno do Joe Alt e do Rashawn Slater, né? E eu não sei quanto que você pode contar com o Rashawn Slater, né? Porque é uma lesão um pouco mais complicada, né? Rompeu o tendão batelar, né? Então acho que é bem importante que os Chargers tenham aquele swing tackle, né? Que é aquele basicamente o sexto homem ali, um cara que possa... De repente, se o Rashawn Slater não estiver pronto, né? Você bota o Joe Alt na esquerda, você bota esse cara no lado direito e tal, e o corpo de wide receivers ainda precisa de reforço. O Tyreek Hill já mandou indireta, né? O Mike McDaniel foi pro Chargers e tal, não sei o que, então pode ser algo interessante. Outro coordenador que foi contratado é o Drew Petzing. Ele era coordenador ofensivo do Arizona Cardinals, né? É um cara da coaching tree do Kevin Stefanski. Trabalhou ali com o Kevin Stefanski em Minnesota, em Cleveland, comandou o ataque dos Cardinals e agora é o novo coordenador ofensivo do Detroit Lions. E eu vi muita gente criticando. A torcida dos Cardinals parece que não gosta do Drew Petzing, mas eu acho que é um bom encaixe aqui, Felipe, porque eu acho que um bom indício de que é um bom encaixe, quando que for os melhores momentos do Drew Petzing, acho que dá pra dizer, né, foi com o Jacob Brissett como quarterback, né, e o Jacob Brissett tem muito mais a ver com o Jared Goff do que o Kyler Murray, né, tinha, né, então ele é um cara que usa bem tight ends, né, a gente vê pelo desempenho do Trey McBride nos últimos anos. Então, eu gosto dessa contratação e eu gosto do Dan Campbell olhando pra fora da própria comissão técnica. Tentou promover ali, a gente já falou que 1000 vezes, né? O cara que era o novo Ben Johnson, né? O cara que ele queria colocar substituir o Ben Johnson, é o cara que tá comandando o ataque dos Jets, né? Então, ele teve que ir pra segunda opção, foi o Morton, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Morton. E eu achei bom ele olhar pra fora. E eu acho que pode dar certo essa contratação do Drew Petzing. Acho que a gente vai ver. Vai ser bom pro Sam Laporta. Eu acho que vai ser bom pro Jared Goff. E eu acho que é uma boa contratação. Não, é exatamente isso que você falou. Tem muita gente criticando porque vê o trabalho que ele fez com o Kyler Murray, né? Mas não é a comparação, porque é o que você disse. A segunda metade da temporada do Cardinals foi muito melhor, o esquema ofensivo funcionou muito melhor com o Jacob Brissett, que é um quarterback, não é exatamente igual ao Jared Goff, né, longe disso, mas trabalha parecido com o que o Jared Goff faz lá no Titans. E eu acho que você tendo o Jared Goff nesse momento da carreira no Lions, isso. Eu acho que você tem um trabalho melhor assim com o Jacob Brissett, consegue ser transmitido pelo Jared Goff lá no Lions. Eu acho que é interessante. Exatamente também por conta desse trabalho com os tight ends. Acho que o Sam Laporta já está totalmente integrado, né, nesse ataque do Lions, mas acho que o que o Trey McBride fez no Cardinals nessa última temporada, acho que é interessante, o que pode passar o Sam Laporta de nível lá no Lions. Então acho que é uma contratação que, no mínimo, interessante, e acho que é isso mesmo que você disse. O fato dele ter olhado para fora, ter contratado alguém que não tem relacionamento com ele, né, mostra que o Dan Campbell realmente está interessado em trazer ideias novas, né? Tentar reenergizar esse ataque do Lions. E acho que uma coisa que o Drew Petzing não tinha no Cardinals e vai ter aqui no Lions é um ataque corrido interessante, né? Você tem o Jahmyr Gibbs, que é um bom nome, né? Um bom jogador que ele nunca teve isso lá no Cardinals, sempre teve um backfield bem remendado, né? Então acho que é um nome vale a aposta. Acho que
não é tão ruim quanto se parece, né? Quanto a torcida está tentando passar, mas eu acho que vale a aposta exatamente por trazer ideias novas e por ser um cara que não é um nome que vai repetir o que vem sendo feito nos últimos anos, né? Obviamente que você não vai chegar a substituir o Brent Johnson, né? Você não tem como substituir a qualidade que ele vinha trazendo como coordenador ofensivo antes de ir pro Bears, mas, enfim, mostra que o Dan Campbell está tentando trabalhar para isso. Né? E, claro, eu acho que fica a decepção porque você tava sonhando com Mike McDaniel, Brian Daboll. Eu vi até algumas torcidas falar, o Kevin Stefanski pra coordenador ofensivo. Pô, o Kevin Stefanski não ia ser coordenador ofensivo. Ele ia ser head coach em outro lugar, né? E eu acho que pode dar certo a ida do Drew Petzing pra lá. Vamos falar de treta? A gente já falou de uma treta. Hoje é o podcast das tretas. Vamos falar de uma nova treta que rolou nessa terça-feira à noite, né? Que foi uma treta foi entre o Baker Mayfield e o Kevin Stefanski. Eu tenho aqui o tweet. Deixa eu separar aqui o tweet pra galera. É engraçadíssimo isso daí. Eu achei sensacional. Eu amo o Baker Mayfield. E eu achei sensacional. Vamos colocar aqui pra vocês que estão assistindo, né? E eu vou ler pra vocês que estão escutando. Um repórter que cobre o Atlanta Falcons, ele escreveu uma matéria, né, e no tweet ele fala, o Kevin Stefanski teve uma dumpster fire na posição de quarterback. Como é que você traduziria dumpster fire pra português? Uma zona. Acho que eu penso... Sim, literalmente é um incêndio numa lixeira, né, mas acho que zona, acho que é uma boa tradução mais subjetiva. Baker Mayfield e Deshaun Watson fracassaram, o que começou uma reação em cadeia até 11 titulares. O quarterback Shedeur Sanders fechou a temporada no ano passado com 7 jogos como titular. O Baker Mayfield ficou puto, citou o tweet. Esse tweet do repórter pegou uma community note, né, de fãs do Baker Mayfield defendendo aqui o Baker, né? E o Baker tweetou o seguinte: falhar é bem exagero, pal. Que é tipo, parceiro, camarada. Tipo, cara, mas uma forma bem condescendente, né? De se referir a outra pessoa. Chato. Boa também. Eu ainda estou esperando uma mensagem ou ligação dele, o Kevin Stefanski, depois que eu fui mandado embora como um pedaço de lixo. Estou ansioso para vê-lo 2 vezes por ano. Coach, que seria professor, né? Se referindo de novo ao Kevin Stefanski. O que eu tuitei é o que eu continuo acreditando. A NFL ganha muito tendo o Baker Mayfield como um dos 32 quarterbacks titulares. Porque nenhum outro quarterback tem a personalidade do Baker Mayfield, né? A maioria dos quarterbacks é mais aquele ali, vamos ver o que o professor, vamos seguir as instruções do professor, vamos buscar os 3 pontos aqui, é importante, fora de casa e tal, não sei o quê. A maioria é isso, né? Fluente em media training e tudo mais. O Baker não. O Baker fala o que ele pensa. E você pode questionar, ele não terminou bem o ano, ele não tá na prateleira de cima de verdade. A gente viu nessa temporada, ele começa como candidato ao MVP, não consegue sustentar. Mas pra quem não sabe, Kevin Stefanski treinou o Baker Mayfield por 2 anos em Cleveland. No primeiro ano, eles vão aos playoffs, no ano da pandemia, e eles vencem o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. Que, se tratando de Cleveland, é o equivalente ao quê? Vencer 3 Super Bowls? É um feito enorme, até porque o time vinha de uma draga enorme, né? Sim. Marvin Lewis, Freddie Kitchens e tudo mais. No ano seguinte, o Browns cai de rendimento e o Baker Mayfield cai bastante de rendimento, mas ele joga boa parte daquela temporada machucado, no sacrifício. E aí o que os Browns fazem na próxima temporada, né? Deshaun Watson se torna disponível, eles disputam com os Saints e com os Falcons pelo serviço do Deshaun Watson que pré tudo que aconteceu, ele era o quê? O segundo, terceiro melhor quarterback da NFL? Tava por aí, né? Antes de tudo que aconteceu e tal, mas já era um risco gigantesco. Os Browns não só mandam um caminhão de escolhas pelo Deshaun Watson, mas eles dão o primeiro contrato desse valor para um quarterback 100% garantido.
tudo em bônus de assinatura para caso o Deshaun Watson fosse suspenso, os jogos que ele ficasse fora, a multa seria pequena, né? Porque a multa de jogos fora por suspensão é a partir do salário a cada jogo, né? Não é o bônus de assinatura. E mandaram o Baker Mayfield embora. E aí o Baker Mayfield passou pelo Panthers, passou pelos Rams, até se reencontrar no Tampa Bay Buccaneers, né? Eu tenho um número aqui, Felipe. Kevin Stefanski com o Baker Mayfield, 18 vitórias, 14 derrotas, uma vitória nos playoffs, uma derrota nos playoffs. Sem o Baker Mayfield, 27 vitórias, 42 derrotas, uma derrota nos playoffs. Claro que o Kevin Stefanski não atacou diretamente o Baker Mayfield agora, né? Ele meio que levou uma bala perdida, mas como eu sou uma pessoa muito rancorosa, eu acho muito legal isso do Baker Mayfield de admitir. Claro que ele vai ter que corresponder em campo, mas eu acho legal da parte dele não fingir que, tudo bem, que reconhecer que realmente existe um problema entre ele e o Kevin Stefanski. Eu quero acreditar que esse tweet do Baker Mayfield, ele interpretou errado o tweet original. Eu acho que ele leu aquilo lá achando que foi fala do Kevin Stefanski. Possível. Eu acho que ele leu aquilo, porque não, eu acho que ele ficou chateado com. Eu acho que ele ficou chateado com o repórter chamar ele de um fracasso em Cleveland. Sim, mas aí, como veio esse ataque ao Kevin Stefanski depois, a minha interpretação foi que ele leu esse tweet achando que isso essa fala do Kevin Stefanski. Possível. Que ele falou que a situação de quarterback no Browns foi uma merda, mas. E aí ele respondeu aquilo, porque ficaria muito mais engraçado se fosse isso. Então, na minha cabeça, é isso que aconteceu. Mas eu acho que você. Pode completar. Não, eu acho que você tem essa figura do Baker Mayfield que é muito rancorosa, né? Um cara que leva muito rancor, não é de hoje, desde a época universitária, quando ele jogava em Oklahoma, era assim também. Então, eu acho que é interessante. Acho que você tem um quarterback com essa mentalidade, que é um negócio muito diferente do que a gente vê na NFL, né? Porque é um cara que os quarterbacks sempre vêm muito preparados desde o colegial, né? Desde antes de entrar na universidade, eles já vêm muito preparados assim para ser a cara da franquia, né? Para ser o cara mais sóbrio. E você tem um cara como o Baker Mayfield que ataca, né? Que realmente fala o que pensa. Eu acho que é muito interessante. Tava multado aqui. Sim, concordo. E sobre essa questão, né? Em retrospecto, os Browns cometeram um erro gigantesco, né? Um erro que, assim, a franquia tava se reerguendo, tava ali tirando o pé da lama, tava ganhando um norte. E aí eu acho que eles meio que se assustaram com o ano ruim do Baker. Sim. E viram a possibilidade de ir atrás do Deshaun Watson, que, assim, mesmo levando em consideração que o Deshaun Watson naquela época, esportivamente falando, era um dos melhores quarterbacks da NFL, acho que teve alguns momentos ali que ele parecia ser o cara mais capaz de se aproximar ao Patrick Mahomes em termos de desempenho. Mesmo levando isso em consideração, com o retrospecto dele fora de campo, você não contrata um cara como o Deshaun Watson, ainda mais tendo que pagar múltiplas escolhas de primeira rodada e dar aquele mega contrato. Então acho que o Baker Mayfield tem todo motivo pra guardar rancor dos Browns, do Kevin Stefanski. E mesmo que não seja a decisão do Kevin Stefanski, o Baker citou ali diretamente o fato do Kevin Stefanski, pelo segundo o Baker, não ligou, né, pra ele. Não entrou em contato, né? Então mesmo que não seja a decisão do Stefanski, e ao que tudo indica não foi uma decisão do dono, é esse ponto que irrita mais o Baker Mayfield. Vamos passar para os prêmios individuais, mas antes lembrar pro pessoal que agora você pode entrar no grupo do Cara dos Esportes no WhatsApp. Eu comento notícias, novos acontecimentos. Mandei essa história do Baker Mayfield no WhatsApp pro pessoal ontem à noite. Conteúdos do podcast, dica de aposta, qualquer coisa, eu vou colocar lá no grupo. O link tá na descrição, é só entrar lá. E você pode responder também as mensagens que eu boto lá e pode ter a discussão. É bem legal o grupo, tô gostando bastante. Então não deixe de entrar. Vamos falar sobre prêmios individuais agora, né? Vamos começar por Offensive Player of the Year, que eu achava que era simples, mas eu fui comentar um negócio com o Felipe e vi que não temos o meio. Normalmente a gente não passa um prêmio do outro, né? Felipe, quem que é o seu voto?
O meu voto é o Puka Nacua, wide receiver do Los Angeles Rams. O meu é o Jackson Smith-Njigba, wide receiver do Seattle Seahawks, e vou explicar meu raciocínio. Jogo por jogo, o Puka Nacua foi melhor. Mas jogando com um quarterback melhor, jogando com um time que passa bem mais a bola, né? Então os números do Puka Nacua são melhores. Eu acho que o Jackson Smith-Njigba, ele teve uma importância maior para o Seattle Seahawks. E eu acho que, é como o Bill Belichick falava, né? Disponibilidade é uma habilidade. O fato dele ter jogado a temporada inteira e o Puka Nacua ter se machucado, acho que foram... Não lembro se foi 1 ou 2 jogos que o Puka Nacua desfalcou o Los Angeles Rams. Eu acho que, beleza, a média dele é melhor, mas eu acho que ele fez isso num ataque com um volume de passes melhor, com um ataque aéreo melhor, com um quarterback bem melhor, e por isso meu voto vai pro Jackson Smith-Njigba e não pro Puka Nacua. Apesar de eu também achar que é justo o Puka Nacua, porque hoje, pra mim, no geral, ele é o melhor wide receiver da NFL. Não, assim, eu acho que qualquer um dos dois que ganhar o prêmio vai ser muito justo. Acho que você não tem muita... acho que os dois jogaram uma temporada em altíssimo nível e merecem o prêmio. A minha escolha pelo Puka Nacua é que, assim, como você citou, assim, acho que o volume foi maior, né? Acho que o fato dele ter sido mais acionado, para mim, é um fator decisivo. E eu acho que também que ele ajuda mais o ataque fora do... quando ele não tá com a bola nas mãos. Mais até do que o Jackson Smith-Njigba. E acho que isso, para mim, é um fator de diferenciação, porque o Puka Nacua, o fato dele ajudar em bloqueios, o fato dele realmente, quando não é ele que vai receber a bola, mas ele ajuda a abrir rota para os companheiros de time, acho que é um cara que tem uma visão de jogo acima da média. Isso, para mim, é um fator que mostra que ele não só é uma arma ofensiva, né, um cara que recebe a maioria dos passes do Matthew Stafford, mas é um cara que também tem um controle do ataque e acaba se tornando um jogador mais importante dentro daquele ataque do Rams. Acho que é mais até do que o Matt Stafford, na minha visão. Então, acho que uma visão em que você vai ter, provavelmente, o Drake May como MVP, você premia o Puka Nacua como Offensive Player of the Year pelo que ele vem fazendo no que ele fez nessa última temporada. Será que o pessoal vai fazer de novo isso, de votar no Stafford para primeiro time e no Drake May para MVP? Eu não descarto, sinceramente eu não descarto, porque, aliás, a gente vai ver como vai ser a votação, né? Porque a votação, os números, assim, vamos digressando um pouco aqui, a votação pro All-Pro desse ano para quarterback foi muito parecida com a do ano passado. Isso é mesmo. Tem uma diferença de um voto para esse ano pro do ano passado, porque ano passado acho que teve um jogador que tirou mais. Esqueci qual foi agora. Acho que foi o Joe Burrow. Não foi. Não lembro qual foi. Teve um jogador que tirou mais votos dos dois primeiros colocados, mas assim, foi um voto. Faltou foco no G-Show, né, do pessoal, né? Então, assim, a diferença é muito pequena de votos do ano passado para esse, então eu acho que abre margem para você realmente acontecer isso de novo. Eu não duvidaria, e se confirmar, é uma mudança de paradigma, uma mudança de como os caras estão pensando o prêmio de temporada. Eu acho ridículo. Eu também acho. O melhor quarterback tem que ser o MVP, pô. Não tem jeito, né? Porra, o pessoal tá inventando... Acho, porque assim... O pessoal tá tentando reinventar a roda aqui. Exatamente. Se o cara é votado como All-Pro 1, quarterback 1, ele tem que ser o MVP. Não acho que... Acho que você não pode ficar abrindo essa diferença, né, para você premiar, vamos premiar vários jogadores, vamos premiar um que é o Pro, outro MVP, porque aí você desvirtua o que realmente significa o prêmio, né? Mas enfim. Voltando ao Puka Nacua, eu acho que ele é o melhor jogador do ataque do Rams, e acho que você tem essa premiação dele nessa temporada, não só pelo que ele vem de volume, né, de passes recebidos, de touchdowns, mas também pelo que ele ajuda o ataque do Rams para progredir em campo fora com a bola, sem a bola nas mãos. Muita calma nessa hora. Muita calma. Calma nessa hora. Vamos passar para defensor do ano agora, que é tão simples o voto que eu pedi pro Felipe votar no Defensive Player of the Year humano, né? O segundo colocado. Porque é o Myles Garrett, né? O cara bateu o recorde de sacks. Não tem como não ser o Myles Garrett. Quem que é o seu segundo colocado na sua cédula? No meu segundo colocado, eu estava pensando nisso durante a tarde, né, quando você passou a pauta.
Sempre com muita sempre com muita antecedência, né? Horas, assim, muita 2 horas. Mas eu voltando pra casa, eu fiquei pensando nisso. Voltando da casa do trabalho aqui pra casa, eu pensei nisso. Mas eu escolhi o Daniel Hunter, defensive end do Houston Texans. Porque eu acho que ficaria entre ele e o Anderson, né? Também do Texans, mas eu acho que eu prefiro mais o Daniel Hunter nessa temporada, porque eu acho que ele apareceu mais, ele se fez mais presente do que o Anderson, não só em número de sacks, mas também como o cara que forçou fumbles, o cara que faz QB hits, né? Um cara que faz pressões. E foi um nome que eu gostei. Acho que você tirando esse super-humano do Myles Garrett, acho que o Daniel Hunter é um nome que é interessante, que acho que vai receber votos agora nessa premiação. E foi um cara que está no time 1 do All-Pro, né? Então acho que é um cara que vai receber votos para Defensive Player of the Year. Sim, o meu seria o Aidan Hutchinson, do Detroit Lions. Eu achei que ele fez uma temporada tão boa quanto ele vinha fazendo antes de se machucar na última temporada. E eu sei que o Lions acabou não tendo um grande desempenho, né? E não vai ter uma das melhores defesas da NFL. Não foi aos playoffs, mas eu acho que o Aidan Hutchinson foi espetacular e seria o meu voto humano para defensor do ano, né? Miles Garrett, obviamente, aí é a maior barbada aí entre esses prêmios individuais. Acho que vai ser unânime, inclusive, só para completar, acho que vai ser unânime, acho que não vai ter divisão de votos, dificilmente vai ter divisão de votos. Só se tiver um espírito de porco aí que, sei lá, vai votar outra pessoa. Comeback Player of the Year, eu fiquei muito em dúvida entre 2 nomes, Felipe. Qual que foi a sua escolha? Então, esse é sempre um prêmio muito complicado, né? Porque como você avalia o Comeback Player of the Year? É volta de lesão? É volta de mau desempenho na temporada anterior? Pô, às vezes tem uns caras que inventam, como a NFL não tem prêmio de jogador que mais melhorou de uma temporada para outra, que nem na NBA tem, né? Vamos dar isso pro Comeback Player of the Year, né? Mas eu escolhi o Christian McCaffrey, do 49ers, porque eu acho que ele voltou a jogar em alto nível, né? Um cara que ano passado teve problemas, né, de durabilidade, né? Voltaram os problemas de durabilidade. Esse ano ele voltou a jogar em alto nível, não perdeu jogos, né? Um cara que conseguiu... Foi o motor do ataque, né? O Brock Purdy jogou bem, mas o grande motor do ataque do 49ers foi o Christian McCaffrey. Então, acho que para mim ele é o Comeback Player of the Year, mas é um prêmio que é muito difícil você ter uma unanimidade, você ter um jogador que realmente... Tirando nem o Damar Hamlin foi unanimidade. Então, acho que você tem muita... Damar Hamlin não ganhou. Damar Hamlin não ganhou. Exatamente. Então, acho que assim, é um prêmio muito complicado, porque pulveriza votos, né? Então, a minha escolha é pro Christian McCaffrey, pelo que ele apresentou e foi realmente a alma desse ataque do 49ers. Cara, o Damar Hamlin não ter vencido absurdo, né? Comeback Player of the Year, na minha humilde opinião, é o maior absurdo da história dos prêmios de individuais, na história dos esportes. Porque não tem como voltar de mais do que o Damar Hamlin voltou. O cara morreu. Ele morreu e foi trazido de volta à vida. Não tem como... Se ele jogasse um snap no ano seguinte com o Buffalo Bills, ele já tinha que ser o Comeback Player of the Year. E tudo bem, o Joe Flacco voltou, jogou muito bem aquele ano com o Cleveland Browns. Foi absurdo. Foi o maior assalto que eu já vi. Brincadeira. Eu fiquei muito em dúvida que um dos nomes era o Christian McCaffrey, não foi o que eu escolhi. Porque eu acho que tem essas duas partes. Tem a parte objetiva, né? Voltou da lesão. E tem a parte mais subjetiva. Voltou ali, recuperou o nível e superou algo e tal. E eu acho que a minha escolha tem esses dois aspectos. Porque o Christian McCaffrey, ele voltou a ser o jogador que ele era. Que não foi nada diferente. A minha escolha é um cara que evoluiu, que é o Trevor Lawrence. Um cara que se machucou na última temporada. E eu acho que, principalmente na segunda metade da temporada, jogou o melhor futebol americano da carreira. Então ele tem... Tudo bem, a lesão... O Christian McCaffrey ficou mais tempo fora na última temporada. Foi uma lesão mais complicada. Mas o Trevor Lawrence, ele não só voltou, mas ele voltou e jogou o melhor futebol americano da carreira. Pra mim, eu sei que tem aquela comparação da temporada 2023, se eu não me engano, que ele também terminou o ano muito bem. Mas eu vejo algo diferente dessa vez com o Jacksonville Jaguars. Eu acho que é um quarterback que está sendo mais exigido e está correspondendo nesse nível de exigência maior. Eu fiquei muito em dúvida,
mas por esse aspecto do Trevor Lawrence ter elevado o nível dele de jogo, eu escolhi o Trevor Lawrence. Não, acho que é justo, acho que é completamente justo. Acho que é uma escolha também que eu avaliei, um cara que é um nome que eu pensei nisso daqui, mas é o que eu falei, eu acho que a falta de um critério objetivo para esse prêmio prejudica muito quem realmente pode ganhar isso daí, porque, voltando, o Joe Flacco ganhou, mas assim, ele não voltou de lesão, né? O Joe Flacco voltou de tá velho. De aposentadoria, de estar velho, tipo, ele superou a velhice, então assim. E aí você tem esse ano, por exemplo, você tem jogadores que voltaram de lesão, que nem o Christian McCaffrey, você tem também, óbvio, você tem o Trevor Lawrence que voltou de lesão, mas tem esse critério objetivo também que ele voltou mais, então assim, vira um Most Improved Player, né? Então assim, acho que você tem uma falta de critério objetivo para esse prêmio que prejudica bastante. Acho que a Associated Press, que faz os prêmios, né, que é a pintura oficial de prêmio da NFL, deveria botar um pouco critérios realmente objetivos de escolha para esse prêmio para você definir, porque senão fica uma base de votação muito pulverizada. Acontece o que aconteceu com o Damar Hamlin, e acho que vai acontecer esse ano também. Acho que você não tem um favorito, nunca tem favorito nesse prêmio, e acho que o Trevor Lawrence, se ganha por méritos. Acho que ganha realmente por méritos, porque é o que você disse, é um cara que voltou de uma lesão grave, um cara que era desacreditado, né? Um cara que todo mundo fala, pô, nunca vai chegar naquele nível que jogava em Clemson. Mostrou esse ano que com o Liam Cohen, com um cara que realmente pensa ataque, que ele tem potencial, né? Ele consegue fazer valer o contrato. Eu acho que se vencer esse prêmio, merece o prêmio. Eu acho que não seria nenhum absurdo. Mas a falta de critério objetivo me irrita um pouco nesse prêmio. Assim como o Offensive Player of the Year evoluiu pra ser o melhor jogador de ataque e não quarterback. Sim. Que eu acho que foi uma... Assim, eu não sei se tem algo... Você pode dizer melhor do que eu. Não sei se tem alguma indicação, alguma coisa que a Associated Press mudou e falou, não, votem nisso. Ou se foi algo do colégio eleitoral, né? Que decidiu, pô... Acho que não. Porque aconteceu um negócio que, tipo... O quarterback ganhava MVP, como ganha todo ano. Aí teve caso que o cara ganhou MVP e não ganhou o Offensive Player of the Year. Mas, pô, peraí, se o cara é MVP, por que ele não é o melhor jogador de ataque? Sim. E aí os caras evoluíram nos últimos anos é o melhor jogador que não é quarterback no ataque. Que eu acho que é 100% certo, é o que eu sempre defendi. Felipe, muito obrigado pela participação. Siga ele lá no @oquarterback. Vou passar agora pra entrevista com Lucas Carneiro, kicker da Universidade de Ole Miss. Ele que tem pai brasileiro, tem nacionalidade brasileira e projeta entrar no draft eventualmente. E foi uma conversa bem legal. Ele falou sobre a participação no futebol, no playoff do futebol americano universitário. Ele ganhou um jogo para Ole Miss contra a gigantesca Geórgia. É um dos melhores kickers do futebol americano universitário. Com certeza um dia vai chegar na NFL. Mas a entrevista é bem legal. Como eu falei, a entrevista é em inglês. Então, se você quiser assistir com legenda, tem a versão legendada no YouTube. Até no Spotify tem versão em vídeo também. Mas, Felipe, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima. Vamos ver quem vai chegar no Super Bowl no fim de semana. Lucas Carneiro here. Ole Miss kicker. Lucas, to our audience, where is your connection to Brazil? If you want a little bit of Portuguese, I know you speak a little bit, but what is your connection to our country? So my dad was born in Brazil, from the Ceará area, but grew up mostly in Brasilia, and then he moved here to the U.S. when he was 14. So I've actually been to Brasilia, Bahia, Fortaleza, and every time I go there, I've loved it. It's beautiful, and I want to go back soon. Você fala um pouco de português, né? Pouco. Um pouco. Thank you for joining us. Everybody here in Brazil, we watched the college football playoffs, and your story. Every time there's someone with Brazilian connections here, American football, we jump right on it because, of course, it's a sport that the popularity is growing so much here in Brazil. So you talked a little bit about it. Your father is Brazilian, and he grew up here until he was 14, you told me, right? Yeah, about 14. And then that's when he got the green card visa to come over here with his family. And so he was 14 when he moved over here. I have an important question that will make sure you're actually part Brazilian.
What is your soccer team here in Brazil? I got to go with Flamengo. Yes! Yes! I'm There a we huge go. Flamengo fan. So you're Flamengo. Your father is Flamengo also? Yeah, so the time that I have been to Brazil, we've been to, I think I've been to one Flamengo game, and it was awesome. Like, just the atmosphere there is just something that you don't see it in the U.S. And then I've also been to London, and I've seen soccer. Like, Chelsea's my team in London, and I like to see that. I saw them play this past December, and it was awesome. But I just feel like in Brazil, like, there's nothing that beats that kind of culture and the fan experience. That's really cool. I'm also Flamengo, as I said. And the last time you went down here, we were talking earlier. It's 2015, right? Yeah, it's been 11 years now. Yeah. I mean, you probably after you enter high school, it gets harder to. It gets Yeah. tough, and Yeah. especially at the age I was playing soccer my whole life, and that's what I wanted to do in college, and ended up like last minute saying, "Hey, I'm going to try this football thing out." But before that, like when I played club soccer, like it was hard because we would go for a month at a time when we'd go, if not more, almost the whole summer when I was younger. And my dad was always like, "That's just how you have to go and have to be able to get everything out of it." Because going for a week or two, you get some things done, but when you're in for a whole month or more than that, you get to experience everything. So it's been tough since then to be able to do that for me, just because I'm here all year round. Like I got my first break last week, and it was for 5 days, and that was my first break since August. And that's just the nature of it, and it's honestly a blessing because we are playing in the playoffs, and a lot of teams don't get to do that. It was actually my next question was about your background as a player. You already answered that. I was gonna ask you if you grew up playing soccer or specializing being a kicker. I think there's more soccer players kicking in the NFL right now. I feel like Brandon Aubrey. He actually played in MLS. So Warriors. You talked about how you late specializing in kicking. For when did you start playing football, actual American football, and what was this decision like? I started my sophomore year of high school is when I did it. I actually freshman year, my parents tried getting me to do it, and I was able to talk myself out because my focus was just soccer. And then sophomore year, I thought I had talked them out too, but they showed up to school with my soccer cleats and was like, "Hey, you're trying out for football right now." And ever since then, I liked it a lot. It was just different than soccer. It was like a different connection, obviously different sport, and I just like grew into like it a lot. And then still my main was soccer. I was like, "Hey, this is what I want to do. I don't think this football thing's what I want to do." Come senior year when I was about to graduate, I was like, you know what? Like, I'm going to give this football thing a run. Started working with my kicking coach, and then got an opportunity to play at my old school, Western Kentucky, and I just took it and went with it. What position did you play at soccer? I was center mid. That was my main position. Normally the 6. But growing up, I tried everything. I think I played literally every position, from goalie to right back, left back, center back to striker. And then finally, I just found the midfield was kind of where I wanted to be because I was able to demand the field and control it. So that's what I liked. Watching American football, I feel like kicking a field goal, a kickoff, is not that difficult for someone who plays soccer, who kicks the soccer ball. I obviously different balls, objectively. Yeah. But how well does playing soccer prepares you for being a kicker in American football? I think it helps, but at the same time, like obviously the ball is different shaped and your swing is just a little different. Like if you try to say you're hitting a knuckleball on a soccer ball, right? You try to do that on a football, and that's your kicking swing. It's not going to go anywhere that you want it. It's going to be like a line drive. So there is some little technique that's needed to be able to kind of get to that perfect process of like, hey, I can hit this ball every time. Where
in soccer, you kind of can hit the ball however you want and it will move differently. Where kicking, you kind of don't want to hit a line drive. You want to have a good rotation, and obviously your goal is to make the kick, and you want to put yourself in the best spot for that. Obviously, there's also the mental state. I think kicking might be the one of the most challenging mental positions, né? Because you enter the field on a couple of plays every game. One of these plays, you got Ole Miss in the college football semifinals, the winning kick against Georgia. 47-yarder, right? Yep. 47-yarder. What is going through your mind when you are going up to kick a field goal in such a high leverage situation like that? Like you said, it's a huge mental game, and I think kicking and kind of relate ourselves to quarterbacks is it's a very mental thing, and you can have as much skill as you want and be the most talented, but if I think your mental game isn't there, then it's going to be a little tough. And I've learned the last 3 years working with psychologists that that's all I have to do is to get the mental game strong. And in that last kick, I just treated it like the 2 kicks I had before, and even the extra points, just because I know if I overthink it or if I overemphasize, like, hey, this is to win the game, I got to make it, then my mind's going to start racing. I don't need that as a kicker, because you want to stay as calm as possible and keep your thoughts very minimal. How was the party after the game? So we actually didn't get back here until like 5 in the morning. It was a rough one. We didn't get back till 5 in the morning, and the funny thing is I came back and I tossed my towel onto my shower rod and the whole thing fell down. And I was like, well, at 5 in the morning, this is what's going to happen. I was like, I'm just leaving it. So I left it on the floor and I dealt with it the next morning. That's fair. I don't know if you watched the African Cup final, the thing with the towel. Oh yeah, I saw videos of that, and I guess the backup goalie was the one holding the towel, fighting for his life for the towel. The other team was trying to beat him up and all this, and I was like, this is crazy. That's insane. I don't know. I was speechless. Like, he was fighting the ball boys and stuff. That was crazy. Because you mentioned towel, so I had that on my mind. Obviously, a very eventful season for Ole Miss, to say the least. How was your reaction when you heard the Lane Kiffin news that he was leaving, taking part of the staff? How was your reaction? It was interesting. I kind of caught some of us off guard, but we kind of had ideas of it just because of the way how things went. But at the end of the day, I think as a team, we did a really good job of like, hey, it's time to go do a job. Like, just because he left, it's not all we're screwed or we're gonna lose games now. It's like, all right, let's go do our thing, and nothing changes. The 1-0 mentality is what we stand by every week. The plan next season, we were talking off air before. Your plan for playing next season, then NFL draft 2027. Yeah, that's the goal. Obviously, I was very grateful to talking to my parents. It's something that I wanted to be here again, especially after that Sugar Bowl game. It's like I couldn't leave. Like, this place means a lot to me, and I've loved it ever since I've been here. And I knew if I had left after this year to go to the NFL, I'd look back probably regretting not staying. Like, I have the opportunity to be with the people that I like a lot, my teammates, knowing a lot of them are coming back, the coaches I love, and just being able to do it again is what I'm most excited about. And also, Ole Miss is becoming really Brazilian. There, you guys have also Eduardo Klafik at the basketball team. Have you met him? I talked to him about you after that game. Have you had the chance to meet him? We haven't formally met, but we've texted through Instagram, and there's actually another Brazilian on the basketball team. Yeah. And the funny thing with me and Eduardo is we both get the haircut from the same lady. So like every time we'll go, like, our pictures are all around where we get our haircuts, and it's me and his and all. So it's pretty funny. Do you still play soccer, like, recreationally? I do when I go home in the summer. I usually like to play a little bit with my dad. He still plays, and my brother's playing right now. And so it's usually
I go out there and I still got it. So I like to have some fun. What's your father's name? What's your father's name? Jackson Carnero. He also likes to play soccer. Is he any good? I think he's really good. He played at UMass in college, and he just is ever since then. He's kind of just wanted to keep playing. And me as a kid when I was younger, he'd always play with me. He was my coach growing up for a majority of it. So I got to the higher level where they weren't allowing kind of family to coach. And then ever since then, obviously he was on the sideline coaching me up all the time. And then when I got to college, I'd always go home and we'd always play here and there, rec leagues, Wednesday nights. In the summer, it gets competitive, but it's a lot of fun. Did he went to the US to play soccer, or was it unrelated? He just came to the US with his family as like just new opportunities. Okay. I think that's what a lot of people do when they move here. They have opportunities here that a lot of countries don't offer, and they came here and just to build a new life is what I think. So he didn't went to the US specifically to play soccer. No, but when he got here, he played. So he kept it going. But I think they came just to get a new opportunity in life and just start new things. I believe that, like, obviously the soccer scene in the US got a lot bigger, a lot better last few years. I think it got a lot more popular, the sport in general. But I think the average Brazilian still can play on a high level, especially growing the. Yeah, I definitely agree with that. I think like every time we go to Brazil with my family, all I would do is just go play soccer with kids in the basketball courts. Like we would just go play barefoot soccer, and that was the best I ever was at soccer. Like those guys taught me a lot of things, and just the foot skills was just something that you don't see here. And obviously, like you said, it is getting more popular, but at the same time, like the level of every other country is just so different. You go to England and watch them play, and compared to MLS, and the pace of play is insane. And I think that's everywhere else. The pace of play is just so much faster. Are you excited for the World Cup? I am, yeah. I'm trying to get tickets to a game with my dad, but it seems to be almost impossible to do that just because of the way they did it. It's like some lottery thing where if you get in, you can get tickets, and so we're kind of just seeing if people will sell them and go. You probably will be on training camp also, right? Oh yeah, July. That's this summer. So hopefully it matches up with like a weekend where we don't have anything, and I can kind of get out, maybe go to Atlanta. Have you had the chance to meet with other, like Cairo Santos, who is Brazilian-born kicker in the NFL? We had also Rodrigo Blankenship, that is same situation as you, born in the. I think he's born in the U.S. I think both his parents are Brazilian, but he was born in the U.S. Because we had like a decade ago, Maicon Bonani, also a Brazilian kicker. Mm-hmm. Have you ever had a chance to meet any of them, talk to them through Instagram or whatever? I have not. It's something I've been wanting to do, and those guys have obviously done it at the big stage, so they know what it takes. And it's people that I look up to just because they are in the NFL, and obviously with the Brazilian background, it'd be cool to meet them. Rodrigo might not enjoy so much being a Georgia alumni. Yeah, he might not want to talk to me after that. Yeah, and last question. It's a bit more philosophical question, because do you consider yourself part Brazilian? Not technically. I suppose you don't have. I don't know if you have a Brazilian passport, stuff like that. I do. So I have a Brazilian passport. So do you consider yourself part Brazilian, like United States and Brazil? Yeah, I'd say so. Obviously, I was actually talking to my dad about this recently, is kind of putting on myself to learn more Portuguese, because I feel like that I owe it to him to know Portuguese, that just like talking to him, I'd be able to understand. Obviously, I can understand more than I can speak. And when I go to Brazil, I pick it up pretty quickly. But just understanding is, I tell people all the time, like, hey, I can understand it more than I can speak. And they're like, that doesn't make any sense. And I was like, that's just sometimes how it is. But I definitely told them I put it on myself to learn
this year more Portuguese and just be able to understand it better. Wanted to show you, I have all my jerseys behind me. I want to see. So Let me put a full camera on you, so just a little bit. Okay. Yeah, go, please. So this is the first game's jersey. Awesome. Then we have the Sugar Bowl jersey. Awesome. Very cool. This is the last game, the Fiesta Bowl. Very cool. And this is the game-winning kick. Whoa, that's so awesome. This one's buying some frames today for it. And then we did like players of the week in the team. And this is the ball that I got for that, has logo on it and everything. That's really cool. Is the helmet. Really cool. And that's the one you wore for the season? This is the one from the Fiesta Bowl. Okay. That's really cool. So, yeah. Lucas, let me put each other back on the front. Can you hold the jersey a little bit? Which one? The against Georgia. We'll end the name, please. The name. We'll end on that. Lucas, thank you so much for your time. I really appreciate. I look forward to follow your career next season on college football and the NFL. Really appreciate your time, and I really appreciate your considering yourself Brazilian and working to get to learn more Portuguese. Hope to talk to you soon, maybe when you get drafted. No, thank you so much, and I'm looking forward to staying in touch. And you may be helping me without some Portuguese. I'll help you with some English. We can go back and forth. Thank you so much, Lucas.